E aí, gente, Renaissance aqui. No episódio de hoje de Princípio Econômico Podcast, eu quero falar sobre uns temas que eu também tava abordando no Instagram. Até tem um livro que eu falei bastante sobre esse tema, mas não desses que eu vou citar aqui com mais detalhes. Que é alguns tipos de formas de investimentos em criptomoedas, né? Normalmente quando alguém pensa em investimento em criptomoeda, pensa em Bitcoin, Ethereum, você compra baixo e depois vende alto, que é chamado de arbitragem. E acha que é só isso, né? Mas na verdade tem várias outras formas de investimento, embora seja investimento de alto risco, né? Então, tem até um livro que tá no meu Instagram que fala sobre essa questão, né? Que você deve investir no máximo em todos os tipos de investimentos 50% do seu capital. Nunca mais que 50% pra você não ter risco, né? Se der merda, você ainda tem mais 50% do seu capital. Então alguém vende casa, carro pra fazer investimentos não faz sentido. Então você tem, vamos supor que seu capital é 100 mil, você investe no máximo 50 mil. Em criptomoedas eu prefiro que seja no máximo 5%. Uma coisa pra brincar, NFT, coisa do tipo. Se você vê que tá dando retorno, você investe mais. Porém, 5% no máximo. Se você tem uma coisa que você confia, que já testou, de 5 a 10%. Então, se você tem 100 mil de capital, no máximo 50 você investe em vários tipos de investimento, como ações, coisa do tipo. Em criptomoedas, no máximo 5 mil. Indo de 5 mil até 10 mil no máximo. É uma recomendação no caso, né? Então eu vou começar em partes, né? Primeiro falar sobre o yield farming. O que é yield farming, né? Uma plataforma muito conhecida de yield farming é o PancakeSwap, Compound e o Aave, né? Que são plataformas também de empréstimos. Então, como funciona? Primeiro, o empréstimo em criptomoedas, como no Aave ou no Compound. Qualquer pessoa que tem uma carteira de criptomoedas, né? Você cria lá sua carteira na Binance, não importa. Tem carteiras que podem ser no aplicativo, pode ser num site. No aplicativo é um pouquinho melhor que o site. E você conecta a sua carteira nessas plataformas. Você pode até baixar um aplicativo no seu celular. E aí, você pode ter duas formas de empréstimo. Que você pede empréstimo, né? Que é o loan, né? É você com colateral. Que no caso você põe, por exemplo, 12 dólares de criptomoedas, né? Ou 12 vezes 5 vai dar reais. E aí você investe isso como colateral. E aí você pega um empréstimo proporcional ao seu colateral, né? Então você tem um empréstimo, você quer fazer esse empréstimo render, né? Porque você tá pegando um empréstimo para você vender por outras moedas e tentar fazer uma arbitragem aí, uma forma de você gerar mais dinheiro através desse empréstimo. Então, a pessoa que pega empréstimo, ele pode transacionar essas moedas que ele comprou, por exemplo, em USDC por DAI, por um preço menor. Depois vender o DAI que ele comprou por um preço menor, que ele tem uma quantidade maior agora, por USDC de novo quando estiver baixo. E assim fazer um lucro através disso, né? Então, com colateral, né? Obviamente tem um limite no empréstimo que você pode fazer com colateral. Se eu investo 100 dólares em criptomoeda, seja USDC ou Ether ou Ethereum, uma criptomoeda com lastro no dólar que seja mais estável, né? Como o Tether, né? Que fica $1 ali certinho. Então tem criptomoedas estáveis, né? Diferente do Bitcoin, que é mais um asset especulativo, né? Ele varia muito, assim como outras criptomoedas. Então, basicamente, você pode pegar esse empréstimo. Mas pode pensar, pô, ok. Quando um banco faz um empréstimo, ele tem que ter dinheiro, né? Existem reservas fracionárias, né? O banco só tem que ter menos de 20% do que ele tem de verdade para emprestar. Mas ele tem que ter, no mínimo, um pouco de reserva, né? Senão ele não tem liquidez, né? Se der merda e as pessoas quiserem pegar o dinheiro no banco, não vai ter. Na verdade, sempre pode dar merda nisso, né? Porque reserva fracionária, na minha opinião,
é quase um crime, né? Mas é outro tema, né? Mas todos os bancos do mundo fazem reserva fracionária, né? De menos de 20%. Cada país tem as suas regras. Eu creio que no Brasil chega de 10 a 20%. Obviamente, se todo mundo indo Itaú agora retirar o dinheiro, o Itaú fale, né? Então, porque não vai ter como pagar. Mas, basicamente é isso. Então, a questão é que o banco ele pode prestar porque ele tem dinheiro. Se o banco não tivesse dinheiro, nada, nem de crédito, nem de depósito, né? Simplesmente ele não pode emprestar. Não dá certo, né? Vai dar ruim. Às vezes os bancos fazem uma sessão de empréstimos com outros bancos que também estão fazendo emprestando com dinheiro emprestado, enfim. É mau rolê, que é chamado de shadow bank, né? Mas não vem ao caso. A questão é, os bancos têm que ter capital para investir, senão não tem como emprestar. A questão é, de onde vem o dinheiro que você pega emprestado no Aave, por exemplo, no Compound? Então, qualquer pessoa, pode investir numa pool de liquidez, ou seja, uma pool que provê liquidez para os empréstimos, né? Permite que as pessoas tomem empréstimos. Então, obviamente, normalmente essas pools de liquidez, quando uma pessoa cria uma empresa que faz isso, né, que faz empréstimos de criptomoedas, que dão empréstimos também para você tomar empréstimo, elas têm um capital inicial que elas investem. Então, tem um capital da empresa ali, e a empresa também, com os lucros delas, ela pode reinvestir o dinheiro na sua própria pool. Só que além dessa pool inicial pela empresa, que a gente pode chamar de core, né, de núcleo, tem a pool de pessoas. Então eu posso ir nessa pool, eu faço a conta no meu PancakeSwap, conecto a minha carteira virtual. Isso tudo é muito fácil. Ou uma forma simples de você fazer isso. Você tem o seu Nubank, tem como você trocar sua moeda em reais por bitcoins, por exemplo, e outras fintechs dá pra você fazer isso também. Então você troca o seu Nubank por bitcoin. Usando a sua carteira de bitcoin no Nubank, você envia para uma carteira virtual. Eu peguei aqui, deixa eu ver as que são. Pode ser na Binance, mas tem uma aqui que eu aprendi num curso sobre esse tema, sobre DeFi. Deixa eu ver. Wallet. Deixa eu ver as que estão mais conhecidas. A MetaMask, que eu já baixei, eu acho bem interessante. Então você envia do Nubank, você compra direto do MetaMask, e aí agora você tem uma carteira de criptomoedas. Aí você conecta a sua conta do MetaMask no Aave ou no Compound. Então primeiro você tinha uma conta no Nubank, comprou criptomoedas, mandou pro MetaMask, que é um aplicativo que você baixou, fez a conta, tá tudo bonitinho. Do MetaMask, você trocou esse Bitcoin, por exemplo, por Ethereum, por exemplo. No próprio MetaMask dá pra você fazer isso, você trocar, né? E aí você agora tem a sua carteira. Conecta a sua carteira no Aave, no Compound, no PancakeSwap, qualquer aplicativo que faça pool de liquidez. E aí, agora você pode investir essas criptomoedas nessa pool. Pra que alguém faria isso? Quando você empresta, por que o banco empresta? Porque ele é bonzinho? Não, porque ele ganha por juros. É diferente de um agiota. Um agiota é uma pessoa que empresta com juros, só que é uma pessoa física, né? Porque uma pessoa física não pode emprestar dinheiro. É crime, na verdade. Porque você tem vários problemas, não é uma instituição, né? Não é uma instituição bancária. Então, você vê bem isso na Grécia Antiga, tinha empréstimo com juros já. Poupança que gerava juros. Tem até uma passagem bíblica que mostra um cara que recebeu talentos e tal, que 3 pessoas receberam talentos, um 5, um 1 e um 3, acho, e outro 1, e o cara enterrou seu talento, que talento na verdade é uma moeda, tinha um obol, tinha a dracma, tinha o stater, que acho que era duas dracmas, se não me engano, ou era 4. O talento era tipo uma grande soma de dinheiro, eu acho que era 1 ano de trabalho, de soma de um trabalhador. A dracma era um dia só. No caso, o cara que deu esse dinheiro pro seu servo, ele ficou
ficou brava porque ele enterrou esse dinheiro em vez de ele ter investido no banco, em poupança, que ele conseguiria juros, né? Porque um talento é dinheiro pra caramba, dinheiro de um ano. E salário, se você pegar o salário normal de uma pessoa, 25, você faz 25 vezes os dias úteis de trabalho no ano, vai dar assim dinheiro. Então, é o dinheiro de um ano de trabalho. Se a gente pegar um salário de R$1.000, seria 2.000. Se fosse 1.200, deixa eu fazer aqui. Acho que o salário mínimo tá 1.300. O momento para 1.400. Vamos supor que seja 1.300 vezes 12. Dá 15.600. Então pensa, convertido para os dias de hoje de uma forma simples, tirando inflação e coisas do tipo, porque eles usavam moeda de metal, né? O talento era de ouro de verdade. Dava 15.600, né? Então, tinha um cara que tinha 10 talentos, então tinha 150 mil aproximadamente. Enfim, a questão é que se ele colocasse na poupança, já naquela época, no primeiro século, já tinha isso, e ia render. E tinha várias formas de render, quanto mais você colocava, mais rendia. Então é que nem poupança hoje em dia. Então era um sistema bancário diferente, mas tinha algumas questões interessantes. Então, nesse caso, por que o banco te paga por ter uma poupança no banco deles, né? Porque ele é bonzinho? Não. É porque quando você deposita dinheiro, vamos supor que eu deposito 100 mil no banco do Itaú. Agora o Itaú ele tem mais 100 mil de capital para investir, fazer empréstimos, para pegar empréstimos como colateral. Porque tá investido, tá ali dentro, né? Pode ser digital ou dinheiro físico. Hoje em dia é mais digital, né? Isso é uma coisa interessante que a moeda fiat permite. Se bem que eu creio que você usar NFTs talvez poderia ser uma forma de você ter dinheiro totalmente físico. Capital físico, na verdade, em ouro e prata. E ter um smart contract neles, né? Mas enfim, o propósito aqui é que no caso da pool de liquidez do PancakeSwap, por exemplo, você investe ali como se, entre aspas, fosse poupança. Você está dando liquidez para pool. Tem várias pessoas, milhares de pessoas no mundo inteiro investindo. E aquele dinheiro pode ser usado para ser emprestado com juros, né? Só que os juros eles são bem baixos comparados ao mercado atual. Então, os juros de pegar empréstimo num banco central da vida, no Itaú, no Bradesco, ou empresas americanas é bem mais alto do que nessas questões de criptomoedas, né? No Aave, no Compound. O que os caras ganham também com relação ao que é investido também é mais alto em algumas plataformas. Porque é um investimento de risco e que não é tão disponível às pessoas. As pessoas não têm tanto conhecimento nessa questão. Então, você meio que tem um retorno talvez maior do que investir na poupança. Ou na Selic, que eu acho inútil. Essa forma de investimento em Selic eu acho muito estagnável, sabe? Não tem nenhum... Isso não é divertido, né? Eu acho que o investimento tem que ser divertido também. Talvez porque pra quem só trabalha com isso, talvez tenha que fazer essas coisas chatas, né? Mas eu acho que tem que ser divertido, né? Tem uma questão de risco. Obviamente com o que você pode investir, né? Por isso que criptomoedas é tão interessante. Então, você investe, você tem um capital ali, vamos supor que seja 500 milhões que tem ali de dólares investidos nessa pool, né? O que não é muito dinheiro, eles têm mais. E eles podem, qualquer pessoa pode pegar emprestado. Pra que alguém pega emprestado nesse contexto? Com colateral, por exemplo, é pra fazer essa questão de arbitragem, né? Você comprar por o SDC, por exemplo, trocar por DAI num preço mais barato. Agora você tem um monte de DAI, aí quando o preço do SDC cai, você vende por SDC e assim você faz dinheiro. Só que empréstimos colateral é mais simples, né? É fácil de entender, mas tem um exemplo nessas redes, nessas plataformas, que eu não sei se um dia vai ser proibido. Talvez seja. Talvez não agora, talvez antigamente poderia ser. Que é o Flash Loan. Até demorei pra entender o que era Flash Loan quando eu fiz um curso nesse tema. Eu deixei isso por sinal, vou deixar na descrição pra quem quiser ver. Um Flash Loan é um empréstimo
sem colateral. Ou seja, você não precisa comprovar sua renda nem nada. Porque, por exemplo, quando você vai num banco pedir um empréstimo, agora, você vai, por exemplo, em Itaú pedir um empréstimo no Nubank. Você tem que ter um score alto, uma prova de crédito alto. Você tem que ter, normalmente, prova que você tem capital, né? Que você tem uma renda fixa mensal. Então são várias provas, porque no banco não quer emprestar para alguém que não pode pagar. Quando é financiamento, é uma coisa até mais complexa, porque aí o banco pode até pegar o seu carro ou casa que você financiou e não pagou. Porque obviamente o banco, quando ele empresta milhares de reais para alguém, ele não pode sair perdendo, né? Então ele empresta com juros, né? Porque ele ganha nessa transação. Então o ato do banco emprestar, ele ganha com juros, né? Podem ser altos ou não. Tem vezes que os juros podem aumentar ao longo desse financiamento. O que tem que ser disponível para o consumidor, né? Então, no caso, na vida real não existe empréstimo sem colateral, né? Você no mínimo tem que ter uma prova de que você pode pagar o empréstimo, ou alguém que pode funcionar como colateral. Tem empresas nos Estados Unidos, por exemplo, eu via muito Kitchen Nightmares, né? Que é tipo o Pesadelo na Cozinha, só que nos Estados Unidos, que é com Gordon Ramsay, né? Tem até outro chamado Hotel Hell, que também é até melhor, que o Gordon Ramsay vai em hotéis e tenta ajudar eles a serem melhores, né? O hotel quase falindo. É que nem Pesadelo na Cozinha. Até poderia ser legal o Jacan fazer o Hotel Hell no Brasil, né? Porque na minha opinião eu acho mais da hora. O Gordon Ramsay também fez na Inglaterra e tal, ele é muito conhecido por esse programa, né? Além de outros. Então, eu tinha um exemplo de alguns donos que eles pegaram investimento para ter o negócio deles, e como colateral eles colocavam ou a casa, ou até mais de uma casa, dependendo do valor dela, ou o próprio restaurante. Então, caso ele não consiga pagar o financiamento com o banco, que empresas privadas continuamente pegam empréstimos do banco, né? Seja para capital de giro ou para financiar uma reforma, enfim. Você quer investir, né? Obviamente, se a taxa de juros está muito alta, você vai pagar mais por esse empréstimo, né? Então, as pessoas vão ter mais, assim, cuidado com relação a isso, porque se der merda, eles estão pagando juros altos. Quando a taxa de juros está baixa, por exemplo, no Banco Central, aí é mais fácil de pegar empréstimo. Em bancos privados, a taxa de juros normalmente sempre é mais alta, dependendo, né? Depende do tipo de empréstimo, se é PJ, se é para um MEI, ou se é um empréstimo para um... O Banco Central tem um negócio lá com o MEI que tem um empréstimo lá específico, mas não é muito dinheiro, né? Então, só que ninguém faz empréstimo sem colateral, sem nenhuma prova de renda. No Flash Loan, que você pode fazer no Compound, no CakeSwap, lembrando que é só um aplicativo, você baixa e usa. Faz o esquema que eu falei, Nubank, MetaMask, que é outro aplicativo que você baixa no Android. O Clip também tem no Apple, né? E aí você baixa o Compound, por exemplo, e você faz essa questão. É um empréstimo quase instantâneo, entre 10 a 15 segundos, em que você, sem colateral, você pega o empréstimo e você pode tentar fazer arbitragem comprando DAI, por exemplo, e vendendo por um preço menor para o USDC e lucrar através disso, né? Você pode fazer com altos valores também. Então você pega o empréstimo, mas você tem que pagar esse empréstimo automaticamente, no caso do Flash Loan. Não é porque o empréstimo também com colateral você tem que pagar. Tipo, se você tem um sistema de criptomoedas que o empréstimo não é pago, você tem um problema de liquidez, porque o capital é destruído, né? Como, por exemplo, você tem uma empresa que você investe e você investiu 100 mil. As empresas deu merda, no outro dia as ações caíram por algum motivo político ou da empresa mesmo, ou a empresa faliu do nada, enfim. E aí o que você tinha de 100 mil agora vale 10 mil. O que aconteceu? A destruição de capital. Você tem capital que deixou de existir, porque aquelas ações elas não têm mais valor. E agora, se essa ação não subir de volta, você
teve capital destruído. Em parte é bom que o capital seja destruído, porque isso tira moedas de circulação. Isso é bom pra inflação, mas também é ruim porque você tá perdendo investimentos do ponto de vista individual, né? Você perdeu dinheiro. E obviamente as pessoas que tinham dinheiro nessa empresa deu merda, né? No caso da pool de liquidez também acontece isso, né? Se a empresa fechar do nada e falar, ó, falou, eu vou pegar o dinheiro de todo mundo aqui que se ferre. Ou um hacker hackeia a pool de liquidez e pega todas as Ethereums que tem ali. Aí todo mundo se ferra. Então, mas é basicamente o flash loan é uma forma de empréstimo sem colateral em que a pessoa que empresta também ganha dinheiro. No caso, você não precisa ficar emprestando literalmente, eu vou escolher quem vai emprestar. É automático. E essa forma de emprestar automaticamente com o dinheiro dos outros, de forma descentralizada, é chamada de staking. Então você ganha através do investimento nessa pool de liquidez. Seja no PancakeSwap, no Aave, tem o staking que é com liquidez e tem o simples, né? Eu não sei muita diferença. Eu não sei se qual que é mais arriscado, mas enfim. As plataformas mais conhecidas é a PancakeSwap, Aave e Compound, né? Tem outras também. A Binance também faz isso. Dividendos, né? Você pode falar, nossa, o que tem a ver dividendos com criptomoedas? Dividendo, pra quem não sabe, é um pagamento que empresas com capital aberto, né? O que é uma empresa com capital aberto? Quando as empresas elas querem abrir o capital, como o Facebook abriu no passado, o Google, uma empresa que tá dando muito certo, tá ganhando bastante dinheiro, ela pode fazer um IPO na bolsa de ações, né? Que é Initial Public Offering, né? Que basicamente você oferece suas ações inicialmente por um preço específico, depois essas ações podem aumentar. Normalmente elas aumentam rápido, né? Certas empresas elas diminuem as ações ao longo do tempo. Normalmente tem IPOs que é bom você vender logo as ações. Quando você vê que tá subindo, você já vende, porque tem empresas que você tem um IPO muito, muito bom e nos próximos 3 anos ela não diminui seu valor, né? Isso acontece com frequência. Então, você vê um IPO que você já pode ganhar lucro, já... Assim, eu acho mais fácil você vender logo e já ter retorno. Depende, né? Você não tem como saber o futuro. Obviamente, no caso do Facebook, não recomendaria isso, né? Mas como você saberia que o seu Facebook ia dar certo, né? O YouTube, na época que eles fizeram IPO, né? E tem empresas que não fazem IPO, então elas gerem lá a empresa e não tem os acionistas, né? Então, os acionistas, investidores que investiram nessa empresa. Tem essa questão de que nem token de governança na casa de criptomoedas, né? As pessoas que têm uma grande share das ações, como o caso do Twitter, né? O caso do Twitter foi que o Elon Musk comprou grande parte das ações a ponto de ser o sócio majoritário. O sócio majoritário é ele que manda no bagulho todo. Tem regras, né? Com relação a isso, mas basicamente o Board of Directors, tem até um jogo chamado EVE Online que também tem essa questão, né? De você ter corporações com investidores e CEOs e coisas do tipo num jogo, né? É o mesmo funcionamento, mas a vida real é basicamente assim: você tem um Board of Directors que você pode opinar pela empresa com relação à quantidade de capital que você tem em shares. Pode ser, por exemplo, $11 por share, por ação, pode ser 30, enfim. Pode ser menos. E a questão é que quando você vale mais por ação, você ganha mais, né? Tem um processo chamado diluição, que a empresa ela faz mais novas shares, novas ações, ela cria novas ações para conseguir dinheiro rápido, né? O que diminui o valor de quem já tem capital investido nela, né? Então pro investidor isso é uma merda, né? É chamada de dilution, né? O que não acontece no caso de criptomoedas, né? Quando você investe numa pool de liquidez, esse problema não acontece, né? Até porque você pode queimar, destruir criptomoedas no seu protocolo também. O ponto os dividendos são pagos 4 vezes ao ano. Algumas empresas pagam 2 vezes. Tem empresas que não pagam dividendos. Tem empresas que
nunca pagaram e nunca vão pagar. A Microsoft, se não me engano, é um exemplo. Antigamente, na New York Stock Exchange, né? Meio que você era obrigado a pagar dividendos, né? Na Nasdaq, não. A Google, a Microsoft, no caso, foi pra Nasdaq por causa disso também. Além de outras razões. Então tem empresas que não pagam, tem empresas que pagam. Então tem que ver quais que pagam. Quanto mais dinheiro você tem lá, mais dividendos eles pagam 4 vezes ao ano normalmente. Não é todo mês. E tem pessoas que ganham bastante com isso, né? Tem pessoas que vivem de dividendos. Por que as empresas pagam dividendos? É meio que uma forma das pessoas investirem. Tem pessoas que só investem em empresas com dividendos. É uma forma de investimento bem passiva e simples, né? Investidores mais tryhard, eles vão investir em outras coisas que tem mais rico, né? Como private equity, né? Você investir em empresas, em rodadas de empresas, seja em investimento anjo ou do tipo AA ou AAA, que você tem que ter mais grana. Mas é basicamente isso, né? São de coisas que as empresas pagam. Tem empresa que deixa de pagar, paga, enfim, mas a questão é que não, tem empresas que pagam dividendos. Na bolsa de ações brasileiras, na bolsa de valores brasileira também. Tem dividendos em criptomoedas? Tecnicamente sim e não. É staking, na verdade. Então é como se fosse uma pool de liquidez, mas na verdade você ganha por comprar moedas, né? Você compra moeda específica que paga dividendos, não são são poucas que fazem isso, né? E aí você ganha pela quantidade que tem investido. Parece que tem às vezes limites do dia que é pago. Eu não sei como funciona pra cada uma, né? Mas no ano eu creio que você recebe ali em certos meses, né? Em certos trimestres, dividendos de criptomoedas. Alguns exemplos são a Bix, ASD, KMD, Dogverse, Neo, Bitcoin Manetrix e VET. Aí você pode pesquisar quais que são. No caso, elas funcionam através de Proof of Stake, né? Que é uma forma de consenso, já falei em outros episódios, em que as transações são efetuadas pelo número de capital que as pessoas têm investido, né? Então várias pessoas investem na Ethereum. E isso já é uma coisa interessante. Na Ethereum tem como fazer staking também. A Ethereum é uma criptomoeda. Eu lembro quando ela tava $100 ou menos. Agora tá 3 mil. Tipo, eu lembro quando o Bitcoin tava $100. Eu não comprei, né? Mas enfim. Quando eu vi um documentário do Bitcoin há muito tempo atrás, Netflix, né? Muito tempo atrás. Então, como funciona o stake de Ethereum? Tem várias formas que no site deles eles dizem, né? A primeira é a que é chamada de Gold Standard, né? Padrão ouro da Ethereum, que você investe você mesmo, né? Você precisa de 36 Ethereums, que é igual a 15.000 reais e 15.283 reais, ou quase 3 mil dólares, né? Então, obviamente, o valor do dólar tem impacto na taxa de câmbio, o que faz brasileira, né? O que faz você ficar meio assim, obviamente, você investe reais, você vai ganhar o mesmo dinheiro que você investiu, né? Mas no caso, se você investisse em dólar e desse seu retorno em dólar, você poderia fazer um dinheiro maior com relação à taxa de câmbio brasileira. Mas basicamente é 15 mil dólares. 32 Ethereums, né? Pelo menos ontem, não sei quanto tá hoje. 32 Ethereums é igual a 15.270 dólares. Esse é o mínimo para você fazer staking, para você ganhar por ter investido bastante na Ethereum. O que é o dinheiro significativo, né? Se a Ethereum diminui de valor, você perde. Se ela aumentar de valor, porque não é só o stake, né? É um valor que você tem investido. Também é importante, porque, por exemplo, vamos supor que a Ethereum começa a valer $1. Então todos os 15 mil que você tinha vai pro saco, né? Então, por mais que tivesse stake ainda, você ia perder esse dinheiro. Então, não é o fato do stake em si, é a questão que o valor da Ethereum continua alto. E aí ela tem liquidez suficiente para pagar recompensas às pessoas que investem na plataforma. Também tem tokens de governança na Ethereum, então você tem como
participar ativamente da moeda, caso você tenha bastante capital investido, né? Então, você poderia investir 64 Ethereum, que daria 30 mil reais, por exemplo. Você ganharia o dobro de recompensas. Eu creio que é assim que funciona. Tem uma taxa de gás, né? Que gás é a forma que... É tipo como se fosse uma taxa de em transações na Ethereum, né? Então... Nem sei porque se chama gás, mas enfim. Tem que... Isso daqui é outro tema, né? Eu não sei tão bem quanto o gás funciona. Então, você ganha por isso. Só que tem uma forma de você fazer você mesmo. Você tem o seu computador, você roda o sistema da Ethereum 24 horas, como é na mineração de bitcoins. E aí, no caso, você ganha por ter dinheiro investido na plataforma, que é chamada de staking, né? Staking só funciona em moedas que tem Proof of Stake, que usam essa forma de consenso, tá? Não tem como você fazer staking no Bitcoin. Porque o Bitcoin funciona com Proof of Work. Não tem nada a ver. O que a Ethereum faz os dois? Sei lá, não lembro direito. E aí, no caso, tem outra forma. Você também tem que ter todos os Ethereum, só que com uma chamada pool de staking, né? Que você investe numa pool, que é no caso que a Binance, Stakewise, PancakeSwap e Aave fazem, né? Você investe numa pool uma pool de liquidez que faz empréstimos, né? E aí você meio que ganha através disso. No caso, eu creio que você investir você mesmo com seu computador em staking dá mais retorno do que investir numa plataforma. Então, você pode investir em... É porque você tem um PC 24 horas rodando Ethereum, é meio que inconveniente e caro também. Então, a não ser que você tenha muito dinheiro investido, não faz sentido que você confie muito na Ethereum, que não vai dar merda. Porque pode acontecer bug na Ethereum, já teve vezes que foi hackeado. Tem fork, que é mudança muito forte na Ethereum, né? Que é aprovada pelos principais, entre aspas, acionistas da Ethereum, né? Que mais contribuindo para a plataforma. Eu creio que o Vitalik Buterin é o que mais tem stake da Ethereum, né? Ele é o criador da Ethereum. Um cara muito jovem, por sinal. Muito inteligente. E basicamente isso. Você pode fazer sozinho ou através de plataformas. Seja de pool de staking ou uma plataforma que rode a Ethereum e que meio que funciona como um servidor. Por exemplo, uma forma, você poderia baixar a Amazon Web Services ou qualquer serviço na nuvem, como da Google, da IBM, e você roda o sistema da Ethereum dessa cluster na nuvem. Então você mesmo faz a conta na Amazon Web Services, cadastra seu cartão de crédito, cria uma cluster, né? Pra quem manja de computação na nuvem, você cria uma cluster EC2 ali pra rodar Ethereum. Eu creio que não é muito difícil fazer isso. E aí você tem a sua carteira, suas moedas investidas na Ethereum, e você faz staking de forma mais barata e mais conveniente do que você ter um próprio servidor. Então você usa uma computação na nuvem para você fazer staking de Ethereum. Talvez seja mais seja mais bem sucedido assim, né? Você ganha mais retorno, porque essa forma que ganha mais retorno mesmo do que você investir em pool de liquidez. Ou você faz os dois, né? Você investe tanto Ethereum você mesmo, com seu servidor na nuvem, e também você investe em algumas plataformas de liquidez. De novo, 5% do seu capital até 10%, para você não fazer merda, que é investimento de alto risco. Então, algumas pessoas até mais tryhard investem apenas 3%. Se você tem 100 mil de capital, então obviamente, vamos supor que você tenha 100 mil de capital e você decide investir 100%. Perdão, 100% não, né? 5%, você vai investir só 5 mil na Ethereum. Não vai ter como você fazer staking. No caso, você teria que investir 15% aproximadamente do seu capital, que é 100 mil. Então veja, 100 mil é bastante dinheiro. Então, pra você fazer um investimento sem ter tanto risco de fazer merda, porque de novo, criptomoeda é investimento de alto risco, é uma coisa mais pra você brincar e pra você ver se dá certo, mas porque de repente você acredita na plataforma, coisa do tipo.
e pra quem tem dinheiro sobrando também. Então, é que basicamente 15% do seu capital é bastante coisa. Porque se você tem 100 mil de capital e o certo é você investir no máximo 50%, que é no caso 50 mil nesse caso, vamos supor que eu invista 25 mil em ações, dividido entre dividendos, coisas do tipo, em ETF, mutual fund, sei lá, não importa, em Selic. Então 25%, que é 25 mil em ações, perdão, dos 50% dos 100 mil, investir 25 mil em ações diversificadas, né, em várias empresas, portfólio diversificado, com dividendos, outras não. Investir também em empresas que não têm dividendos, coisa do tipo. Os outros 25%, 10% de repente você investe em commodities, né, em futures, que é um pouco mais complexo. Então você investe em petróleo, arroz, coisa do tipo, que tem uma data fixa. Outros 10% você investe em options, né, que é um mercado um pouco mais complexo, né, que até eu tenho que estudar mais para explicar com mais detalhes, mas é uma forma mais complexa de investimentos, mas também que gera retornos. E talvez tenha outros investimentos, de repente você invista a parte que não é esses investimentos, que os 50% do seu capital de 100 mil você investe em investimentos variados, né? Outra parte você investe, por exemplo, em real estate, que é propriedades, né? Então outros 50%, dos 50 mil você investe, de repente, comprar uma casa na planta, financiar uma casa na planta, no caso você vai ter no crédito. É uma forma mais segura de investimento, porque o real estate, né, propriedade, ela tem uma valorização maior, né? Então, eu lembro que quando minha mãe começou a financiar uma casa, o valor daquele apartamento subiu depois de um tempo. Então, obviamente o que ela pagou no financiamento inicialmente valeria mais para venda posteriormente, porque a gente ficou 15 anos ou 16 anos lá e começou a ter shopping, começou a ter um supermercado grande aqui perto. Então a área valorizou, né? Tem até um centro de que é basicamente para você aprender várias coisas, que é de graça do governo, que é uma fábrica de cultura perto também. Então, padarias melhores, né? Então, comparado a quando ela financiou inicialmente, tanto não só o apartamento, mas a área valorizou. Tem mais coisas perto, extremamente perto, né? Como eu disse, shopping, vários tipos de coisas. Então, as casas naturalmente valorizaram naquela área, assim como apartamentos. Assim como o prédio também não valorizou tanto, fez tantas reformas, mas enfim. Então, o real estate é uma forma de investimento muito segura se você souber fazer, né? Tem pessoas também que vivem de renda passiva de investimentos em propriedades. Então, seja vendendo propriedades ou renda passiva através de coisa, né? Mas no caso, vamos supor que dos 100 mil que você tinha pra investir, eu não tô contando casa e carro, essas coisas. 100 mil que você tinha pra investir. 50% você investiu em real estate, outros 50% em investimentos variados. E só 5% a 10% em criptomoedas, né? Que é investimento de alto risco. No caso, você não conseguiria investir em Ethereum. Porque obviamente custar 32 é o mínimo, mas você não vai conseguir um retorno alto. Para você ter um retorno que vale a pena, você teria que ter um capital maior. Então eu não recomendo que você, sei lá, pegue todas as suas finanças e faça stake de Ethereum, né? Porque eu acho que não é um investimento sem risco, né? Você tem que calcular o risco, né? Criptomoedas naturalmente tem risco. Tem risco de segurança, coisa do tipo. Então stake de Ethereum é para quem tem dinheiro sobrando, para investir capital nisso e gosta dessa questão, né? Então eu não recomendo que você venda coisas e faça stake de Ethereum. Então, mas é basicamente isso. Você pode investir você mesmo no seu computador ou alugar servidor, né? Na nuvem, que é a forma mais barata de fazer isso, né? Na Amazon Web Services, que é a melhor plataforma da nuvem que tem. E é fácil de configurar você mesmo, se você manjar. E tipo, não é fazer um aplicativo, né? É só você fazer um servidor para Ethereum. Ou você investe numa plataforma que faça
staking automaticamente, como o Compound, Aave e outras plataformas, né? Então, basicamente isso. Então, eu falei de yield farming, né? Eu citei yield farming. Basicamente, yield farming é o que eu falei. Você farma criptomoedas através de investir nessas pools de liquidez, né? Então, eu falei de yield farming, de empréstimo sem colateral, que é chamado de flash loan, staking de Ethereum e moedas que pagam dividendos, né? Que é basicamente staking. Você investe na criptomoeda, ela paga dividendos. No caso da Ethereum tem limite mínimo, algumas outras moedas não. Você, por ter a moeda, você já recebe. Obviamente você tem que ter bastante investido. E se a moeda dá ruim, você se ferra, né? Assim como se ações de uma empresa darem ruim, você se ferra. O benefício é que não tem dilution, né? Você não... A empresa não pode te ferrar vendendo mais ações e fazendo suas shares valerem menos, né? Então suas shares valiam 30 por cada share, dólares, né? Agora valem 11, por exemplo. Porque tem mais ações no mercado. Beleza, o último tema é aluguel de NFT e staking de NFT. O que é isso? Tem até duas referências que eu vou deixar na descrição, caso alguém queira saber mais, né? Tem uns caras no Medium que escreveram um paper, que são pessoas da área de direito, né? Digital, que manjam muito de criptomoedas. Eu vou deixar na descrição, que é muito bom. Se você não manja inglês, só traduz com o Google Translate lá na sua extensão do seu computador. O que é aluguel de NFT? O que é uma NFT primeiro, né? É um token não fungível. Eu já postei uma vez no Instagram sobre como Quantum Money, né? Que é outro tema, que eu já falei também no canal. É uma forma de dinheiro, né? Virtual, digital, que não é clonável, né? Pelo teorema da não clonagem na computação quântica. Quantum Money é basicamente uma forma de você usar tecnologias quânticas para armazenar dinheiro. E no caso, o dinheiro não seria possível clonar, né? Não seria possível double spending, que é você gastar duas moedas. Pelo menos na parte de hardware, né? Tem outras formas de burlar isso. Até porque a computação quântica normalmente ela é clássica e quântica, né? No caso, NFT não é dinheiro. Então quando você fala, pô, NFT, me falaram, né? Pô, mas NFT também é uma forma de dinheiro não clonável. NFT não é dinheiro. As propriedades do dinheiro é que ele tem que ser fungível, homogêneo, aceitado por todos, divisível. E no caso, o NFT não é fungível, né? Você não consegue juntar NFTs e ter várias seções deles, né? Porque o dólar é fungível, porque eu pego vários dólares, né? Moeda de 10, de 11 não, perdão. Eu pego 10 dólares, 20, 50, 100 e eu posso juntar eles. Eles são fungíveis, né? Assim como commodities como ouro e prata, ou mesmo milho, que antigamente era usado para transações, sal, tabaco. Também eu consigo pegar seções, tipo 1/4 de milho, 36 avos de trigo, e assim fazer transações de forma fungível, né? Divisível e homogênea, né? Então, o que é homogeneidade em dinheiro, né? É que, por exemplo, eu não consigo misturar real com yuan e dólar sem eu fazer a conversão para a taxa de câmbio deles, que não é a mesma coisa. $1 não é a mesma coisa que R$1 e que o yuan ou que qualquer outra moeda, ou que €1. Então eu tenho que fazer primeiro a conversão de taxa de câmbio para depois fazer o pagamento. Por isso que eu não posso ir no McDonald's com dólar, com nota de yuan, com real, com dólar canadense e falar, tô pagando aqui, porque primeiro que as conversões vai dar uma bagunça você fazer, não vai dar o dinheiro certinho, e outra que é inconveniente pra caramba para uma empresa aceitar isso. Então primeiro que você vai qualquer país, se converte seu dinheiro para taxa de câmbio do país que a moeda nacional aceita, né? Tem economias bimonetárias, né, que aceitam as duas.
A Argentina é assim parcialmente. Antigamente, pelo menos. Mas basicamente é isso. Então NFT, ela não é o dinheiro, né? Mas NFT também pode ser usado para várias coisas físicas, né? Esse é o objetivo, né? Ou digitais. Como, por exemplo, uma obra de arte, um jogo, ou itens de um jogo, que são itens digitais, uma casa física. Então tem casas nos Estados Unidos, tem empresas que oferecem casas que, além da parte legal, tradicional no papel, né? Você tem a sua casa em NFT. E você pode, no caso, alugar essa casa usando NFT, porque eu vou explicar como funciona. Você pode ter uma moto em NFT, qualquer coisa física você pode transformar através do smart contract na Ethereum em NFT. Obviamente, para você ter um sistema que faz isso, por exemplo, no Brasil, obviamente tem essas questões de documentos, coisas do tipo físicos, né, no cartório, coisas do tipo. A questão é que é totalmente possível você converter isso para um smart contract, que é a mesma casa, ela tem um smart contract, que é um protocolo na Ethereum. Tem vários tipos de protocolos na Ethereum. O da NFT é 721. O RC 721 é só o nome do protocolo de NFTs. E que, no caso, você pode fazer para sua casa. Só que agora vamos supor que você queira alugar essa casa. E sua casa seja um NFT. E a pessoa que quer alugar sua casa, uma moto ou carro, qualquer coisa, até uma bicicleta num parque, né? Basicamente, você pode usar um protocolo chamado ERC4907, que une o protocolo de NFT, que é o 621, e o 1155. E o 1155 ele é um protocolo que permite fungibilidade, né? Ou seja, ele permite que agora essa NFT tenha aspectos de fungibilidade. Por que isso é importante e por que seria impossível você fazer o aluguel de NFT sem fungibilidade? Porque o NFT, como eu disse, é um item físico. Então, ou você compra ele ou não. Você pode comprar várias cópias de NFT, mas se você tem uma casa e ela é um NFT, é a casa. Eu posso dizer que toda casa seja NFT. Todos os móveis, um NFT só. Acho que seria possível fazer NFT para também só a casa sem os móveis, ou para móveis também. Mas vamos supor que a casa toda seja um NFT. Toda a construção como um todo legalmente um NFT. No contexto 621. Ou você compra a casa, ou você compra, porque não tem outra forma. Você tentar alugar não funciona, porque para você alugar, você, por exemplo, vamos supor que eu alugue ela com um contrato de 1 ano. No caso, é um contrato de que por mês você vai receber tanto, que no caso adiciona um aspecto temporal no tempo que você vai pagar esse aluguel. Só que eu não quero comprar ela inteira, o NFT como um todo. O protocolo não permite isso, eu quero alugar por um tempo, por 1 ano, por 2 anos, ou por meses, ou de repente seja um Airbnb. Então esse Airbnb, além da forma tradicional de pagamento, tem também o NFT. Então não é que o NFT substitui o pagamento tradicional, né? Ele é uma forma descentralizada de pagamento. Então você tem um Airbnb, pra quem não sabe, você pode alugar uma casa, até no hotel, fazer check-in no hotel, que seja um Airbnb. Qualquer pessoa pode cadastrar a sua casa e tal no Airbnb e fazer aluguel. E aí vamos supor que tem essa opção no Airbnb. Eu creio que não tem ainda. No caso, você pode usar esse protocolo 4907 para tornar aquela casa que tem NFT, que é um NFT, rentável, né? No sentido de... Eu tô tentando traduzir para inglês, mas... que é rental, né? Mas alugável, né? E agora você pode alugar por um tempo aquela casa. Ou uma moto, ou um carro. Funciona da mesma forma. Basicamente isso. Então é um contrato. É um contrato digital. Por isso smart contract. Então, outra coisa que dá pra fazer é NFT staking, né?
Então, como antes, é a mesma coisa. Você tem NFT, você tem coisas físicas que têm valor, ou digitais, e você coloca ele numa pool. Eu não sei como funciona diretamente uma pool de NFT. Que, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma pool que seja de casas. Então tem casas numa região que são uma pool de NFT. Então não vale por moedas NFT. É um token não fungível. Só que pelo esse protocolo que eu falei antes, você pode ter fungibilidade e conseguir fazer alugar a casa. Tem uma forma de... Vamos supor que eu coloque todas essas casas, o valor delas, do que será pago em aluguel, como uma pool. Então vamos supor que sejam 100 casas. 100 casas, vamos supor que o valor de cada casa seja de 500 mil. Médio, né? Então, se 500 mil vezes 100, que vai dar 5 milhões, né? E aí... É isso? É isso, né? Eu tô doido. Porque 500 mil é um valor baixo, né? Não sei se... Poderia ser casa simples também, né? Então... Na verdade... É 50 milhões, né? 50 milhões, é 2 zeros que quer dizer. E aí, no caso... Você tem toda essa pool ali dentro. Só que não o valor da casa, o valor do que será pago de aluguel na casa. E tem pessoas que podem meio que... ter... como se fosse ações, né? Shares da NFT que representa essa casa. E dentro dessa pool, assim como é feito em investimentos, aqui no caso não é investimento, é um aluguel, né? Mas vamos supor que seja um contrato de 1 ano de aluguel que eu posso transformar isso em investimento, né? E aí, no caso, essa pool ela vai render dado o valor da casa e o aluguel sendo pago pro futuro com relação a ela, né? Então é uma pool de casas que são NFTs que estão numa pool somente de real estate. Que é uma coisa bem assim, se a empresa não fazer merda, é uma coisa bem fixa, né? Que é legal quando você tem uma relação de criptomoedas, que você tem uma coisa física que dá valor à criptomoeda, porque a criptomoeda não tem valor. O que tem valor é o capital investido nela. Tanto que tem o teorema da regressão de Von Mises, que a gente pode regredir nesse contexto de criptomoedas as bitcoins para dinheiro na vida real, fiat também para ouro e prata, e para capital produzido como um todo. Porque dinheiro não é capital. Capital é o que é produzido, são serviços feitos, são coisas físicas que são realizadas. Capital, ele é uma coisa que tem o valor de algo que foi feito fisicamente ou digitalmente também. Tem serviços que são feitos, por exemplo, um designer, ele faz um serviço que ele é digital, né? Só que tipo, o produto final é digital e todo os meios de produção tecnicamente são digitais, né? Ele faz um computador e tal, mas capital foi produzido, né? Porque ele gerou valor através de um serviço produzido, seja uma pintura, seja um design, seja um jogo. Então tem como você regredir bitcoins ou criptomoedas para capital também. Então o que dá valor às moedas é o volume de capital investido nelas, né? O volume de transações e capital investido. E é isso que cria, na verdade, os loops de preço, né? Então, se muita gente investe em Bitcoin, tem volume de transações constantes, meio que isso pode aumentar o preço, enfim. É complicado. No caso do Bitcoin, porém, essa é a explicação mais básica, nível criança, né? Para explicar essa questão, mas é uma coisa nova, né? Eu não sei exatamente como funcionaria na prática uma pool de casas. Ou pode ser uma pool de apartamentos. Poderia, por exemplo, vamos supor, aqui eu tô viajando, tá? Que eu tenha um prédio, um condomínio. E cada AP, né? E é uma NFT que cada pessoa, ela
Vamos supor que seja obrigatória, né? Que todo mundo no contrato, que esse é o propósito do prédio, ou se quiser que não seria viável, né? Que você teria que explicar pra todo mundo, cliente, que é NFT, isso é meio complexo. Vamos supor que tem 500 apartamentos nesse condomínio e todos são um NFT, o apartamento como um todo. O valor dele como um todo, né? E aí eu coloco todos esses apartamentos que são NFTs numa pool. Esses apartamentos também podem não só ser vendidos pelo token 721, mas também eles podem ser alugados pelo token que permite isso, né? Então, eles são alugáveis se o cliente quiser, ou também eles são não fungíveis. O cliente que permite, se esse smart contract, vamos supor que tem um aplicativo do cliente que ele permite, se ele quer autorização do condomínio, né? Se ele quer transformar num token que possa ser fungível para ele alugar. Só que tudo tá numa pool. E essa pool, ela pode funcionar como colateral para investimentos, talvez. O mercado imobiliário é muito conhecido por investimentos, né? Então, mas normalmente em financiamentos. Eu creio que não faz sentido falar sobre financiamentos nessa escala, no contexto de NFTs, mas basicamente você ganha pela questão de liquidez provida por essa pool de apartamentos, que todo mundo concorda fazer parte dessa pool, e de repente as pessoas, os donos dos apartamentos, ganhariam dinheiro por fazer parte da pool, que é do dono do condomínio, né? Ou dos donos. Eu não sei se isso funcionaria na prática, mas é uma forma interessante de monetizar uma propriedade através de uma pool de criptomoedas que tem uma base numa coisa física, né? Porque é uma NFT que tem uma base física, obviamente você precisa da base do smart contract e a base tradicional, né? Para você ter todo o amparo legal com relação à sua casa, você vai ter que ter um amparo legal. Por exemplo, se alguém hackear minha NFT, conseguir um jeito de conseguir minha chave da minha NFT na minha casa, eu tenho os documentos que provam que ela é minha, e eu consigo reivindicar a NFT que foi hackeada por alguém, né? Enfim, então você tem que ter a forma tradicional de cartório, blá blá blá, pra você não ter esse problema. Então é meio que uma adição ao parâmetro atual de real estate, né? Que é uma forma de investimento bem segura no geral, a não ser que você invista numa empreiteira de merda, né? Acho que no fim as empreiteiras integram. Eu já vi, eu lembro de um prédio que foi construído, né? Numa escolinha que eu jogava futebol. Então eu jogava futebol até com meu irmão quando eu era bem pequeno, eu tinha menos de 10 anos. Todo mundo de onde eu morava jogava ali. Era até feita pelo Ademir da Guia, aquela escola, que foi um jogador famoso no Palmeiras. E a escola fechou e construíram um prédio ali. Só que o prédio demorou 15, 10 anos para ser construído. Quem investiu na planta demorou muito para ter o investimento, se ele quisesse fazer, não morar, né, mas se ele quisesse criar uma renda através disso. E também para ela valorizar, porque é um prédio novo, também é demorar. Que eu creio que no momento que um prédio que estava na planta valorizou, eu realmente ganhei nessa transação, mas ele vai valorizar mais. Se ele tivesse ponto antes, eu creio que ele valorizaria mais rápido. Ou talvez eu esteja errado, né? Talvez o preço do mercado valorizando aquele, mesmo demorando para construir, já valoriza automaticamente, mas a questão é que o retorno demora, né? Então eu creio que comprar na planta também não seja um retorno
tão rápido. Principalmente quando nem começou a construção e coisa do tipo. Porque o capital que está sendo investido vai ser usado para construção, né? Seja por financiamentos ou quem dá tiro na bala, né? Mesmo, né? O que é mais em conta, que faz mais sentido, né? Em vez de ter um financiamento, você investir na bala para você não ter que pagar juros. Compra na planta no Pix, no talo, né? E aí é mais fácil, né? Mas eu acho que seria interessante, não sei se alguém já fez isso, né? De ter um condomínio, que cada apartamento NFT você tem uma pool de liquidez. Obviamente essa pool de liquidez não poderia ser... Vamos supor que alguém faz essa pool de liquidez e só os donos, né, recebem dinheiro nessa pool de liquidez de staking, né? Aí eu creio que seria injusto, né? Acho que o que eu poderia fazer é que parte dos ganhos das recompensas vão pro condomínio e também para as pessoas. Obviamente mais para pessoas porque é a casa delas. E essa pool, na verdade, poderia ser uma forma das pessoas não terem que pagar condomínio ou pagarem menos condomínio, porque a própria pool de staking já paga o que seria... Talvez, eu não sei se seria pagar todo, né? Mas poderia pagar parte do que seria o preço do condomínio diário, né? Diário não, perdão, mensal. Porque às vezes pode ser mais de R$1.000, né? Então vamos supor que diminua para R$500 por mês. Porque a pool de liquidez oferece isso, né? E a pessoa ela até fica mais feliz em comprar um apartamento que tenha qualidade naquelas condições, porque ele pode pagar menos e isso oferece uma opção mais viável para as pessoas pagarem menos condomínio, pela questão de que o condomínio já ganha dinheiro, porque as NFTs estão numa pool de liquidez em que seria necessário ter uma regulação óbvia. Infelizmente tem que ter um mínimo de regulação pelo governo para que o governo não depois disso dar certo, fazer merda. Então tem que ter uma forma de regulação para que até proteja o capital que foi investido e gerado através dessas pools de liquidez, né? Que poderia ser usado para investimentos ou empréstimos, sei lá, com um colateral físico, né? Que o real estate é o tipo de capital mais tem mais valor, na minha opinião. Então, eu creio que essa questão de NFTs e real estate é uma coisa que vai pra ficar. E, de novo, você fazer isso sem o governo regular as coisas pode atrapalhar depois. Então é melhor que eu odeio regulação do governo, né? Mas é melhor que tenha regulação logo, que aí você já tem uma disponibilidade desse tipo de serviço de uma forma mais rápida, né? É um mal necessário e não tem como fugir. Então é isso. Até o próximo episódio.